Comemorando a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não vou pregar sobre isso. Eu sei que nesse dia você tem ouvido bastante a respeito da morte e da ressurreição do Senhor Jesus, mas eu quero ler um texto aqui na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, embora eu não vá pregar sobre isso também. Mas eu quero usar esse texto aqui como uma introdução para o que realmente nós vamos estudar nessa manhã. Segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5. Começando no verso 14. Diz assim: pois o que nos motiva é o amor de Cristo, porque concluímos que, se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, daqui por diante, não reconhecemos ninguém segundo os padrões humanos. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo os padrões humanos, agora não o conhecemos mais deste modo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas. Mas todas essas coisas procedem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus nos exortasse por nosso intermédio. Assim suplicamos por Cristo que vos reconcilieis com Deus. Daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado em nosso favor, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém. Vamos orar, queridos. Pai Santo, nós te bendizemos e te agradecemos pela oportunidade que temos nesta manhã de ler a tua palavra e nela meditarmos. Pedimos que o teu Santo Espírito fale conosco, que o teu Espírito torne viva a tua palavra em nossos corações, que o teu Santo Espírito venha para nos aperfeiçoar, para nos santificar, para nos transformar à semelhança do teu Filho Jesus. Realiza a tua obra em nossas vidas e exalta o teu santo nome, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém, queridos. Então nós entendemos aqui nesse texto a morte e a ressurreição de Jesus, que sim, morreu para nos salvar, ressuscitou para nos justificar diante de Deus. Mas existe muita coisa aqui envolvida que diz respeito a nós. E fala o texto aqui que ele morreu e ressuscitou, e nisto nós também morremos com ele, para agora não vivermos mais para nós mesmos, mas vivermos para fazer a vontade de Deus. E dentre a vontade de Deus, que envolve particularmente a vida de cada uma, existem algumas coisas que envolvem todas as pessoas, todos os cristãos. E é isso que Paulo diz aqui sobre o ministério da reconciliação. Que Deus nos deu o ministério da reconciliação, e por nosso intermédio Deus fala com as pessoas para que elas também venham a se reconciliar com Deus. E pensando sobre isso, eu quero começar hoje um estudo no livro de Jonas. Como eu falei a semana passada, nós vamos estudar o livro de Jonas e vamos ver coisas que
que são muito concernentes à igreja, né? Embora Jonas é um personagem lá do Velho Testamento, mas a vida de Jonas reflete muitas coisas que está acontecendo nos dias de hoje com o povo de Deus, com a igreja do Senhor Jesus. Então vamos lá para o livro de Jonas, no capítulo 1. E nós vamos tentar entender esse ministério da reconciliação que Paulo fala aqui nesta segunda carta aos Coríntios. O livro de Jonas, capítulo 1, nós vamos ler os versos 1 ao 3. Jonas, capítulo 1, versos 1 ao 3 diz assim: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Vai agora à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor na direção de Tarsis. Descendo para Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou nele, a fim de ir para Tarsis, fugindo da presença do Senhor. Olha que coisa interessante aqui, né? Jonas, um profeta, recebe a palavra do Senhor para ir numa direção e vai numa direção totalmente oposta, e claramente dizendo aqui que ele fugiu da presença do Senhor. Esse fugir da presença do Senhor é bem interessante, porque Jonas sabia quem era Deus, e ele sabia que era impossível fugir da presença do Senhor. Mas na verdade, o texto aqui mostra que Jonas fugiu de fazer a vontade de Deus. Ele sabia que não podia se esconder de Deus, mas de alguma forma ele pensou que podia não fazer a vontade de Deus, que simplesmente ele podia viver a sua própria vida e fazer a sua própria vontade. E a gente vai perceber que não é bem assim que as coisas funcionam. A gente tem falado muito a respeito da soberania de Deus e a responsabilidade humana. E o fato de nós deixarmos de ser responsáveis jamais vai anular a soberania de Deus. Deus é soberano sobre o seu povo. Deus é soberano sobre a sua igreja. E nós vamos procurar entender isso aqui. Agora, é interessante quando nós olhamos para Jonas e nós vemos características em Jonas que são muito semelhantes à nossa, né? Jonas é um personagem que podia estar em qualquer uma de nossas igrejas aqui nesse século, embora ele tenha vivido lá no Antigo Testamento. E nós vamos entender que o livro de Jonas nos desafia a refletir sobre o que significa crer em Jesus Cristo, o que significa crer no Evangelho da graça de Deus, e também o que significa viver o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O livro de Jonas nos ajuda a entender que a principal característica do povo de Deus não é que é um povo que não peca, porque infelizmente nós ainda vivemos num corpo sujeito ao pecado, e se nós descuidarmos, certamente nós pecamos. Mas a característica principal do povo de Deus, como eu disse, não é que ele não peca, mas é um povo que está disposto a se arrepender e voltar para a vontade de Deus. Como nós falamos na semana passada, o Senhor Jesus falando com a igreja de Éfeso, ele disse: eu tenho contra você que você deixou o seu primeiro amor. Arrepende-te e volta. Então, a característica da igreja, da verdadeira igreja, é essa: que quando ela peca e ela é confrontada com a graça de Deus, então ela se arrepende e volta
para o princípio estabelecido na palavra de Deus. Não é simplesmente dizer: ah, Senhor, me perdoa, eu errei, eu pequei, me perdoa, me lava com o sangue de Jesus e parou por aí. Não, queridos. O verdadeiro arrependimento nos leva a uma profunda tristeza por ter pecado contra o Senhor. Nos leva a confessar o nosso pecado, a entender que somos perdoados, somos purificados, mas também devemos retornar naquele ponto onde pecamos e então começar a fazer a coisa de uma forma correta, fazer de acordo com a vontade de Deus, fazer de acordo com os princípios da palavra de Deus. E é isso que significa o Evangelho da Graça. Amém, queridos? O que nós precisamos entender é que conhecer a doutrina da salvação por meio da graça é uma coisa bem diferente de conhecer por experiência a graça revelada na doutrina. Dá para entender isso? Uma coisa é conhecer a doutrina e outra coisa, muito diferente, é viver o princípio estabelecido pela graça de Deus. Um exemplo sobre isso, para a gente entender bem isso, diz que num hotel estava hospedado um grande orador, declamava poesias. Então as pessoas ali pediram para ele que ele declamasse o Salmo 23. E também estava hospedado nesse mesmo hotel um pastor de uma igreja. E esse grande orador disse: olha, eu faço o que vocês estão me pedindo, se depois que eu fizer, o pastor também faça. E o pastor falou: tudo bem, eu faço. E então aquele homem começou a declamar o Salmo 23. Quando ele terminou, todo mundo estava aplaudindo. E aí foi a vez do pastor que falou a respeito do Salmo 23. E quando ele terminou, todo mundo estava chorando. E aquele homem então disse, o grande orador disse: a diferença entre nós é que eu conheço o salmo do pastor, mas ele conhece o pastor do salmo. Então veja a diferença entre você conhecer a doutrina, saber de cor, falar a doutrina da graça, mas uma coisa muito diferente é você viver essa graça, viver debaixo dessa graça, viver verdadeiramente o Evangelho do Senhor Jesus. Não basta crer, nós precisamos viver a realidade do Evangelho, viver aquilo que foi conquistado por Cristo lá na cruz do Calvário. Tiago diz na sua carta que nós devemos ser praticantes da palavra e não somente ouvintes, e a gente pode acrescentar, e não somente proclamadores da palavra, que tem decorado certos textos bíblicos, e então a gente consegue falar ou ter decorado a doutrina e consegue falar da doutrina. Nós precisamos praticar a verdade do Evangelho. Amém, queridos? Então esta é uma lição que nós aprendemos aqui com Jonas, porque Jonas, ele conhecia muito bem a graça de Deus, mas aqui Deus está desafiando Jonas a abraçar a graça que ele estava proclamando como profeta. Ele proclamava a graça, mas ele ainda não havia abraçado a graça como um estilo de vida. Um pregador disse assim: é na verdade um livro sobre como um homem veio a descobrir, por meio de experiências dolorosas, o caráter verdadeiro de Deus, ao qual ele havia servido já em anos anteriores em sua vida. Ele precisava experimentar a doutrina sobre Deus, que lhe era familiar havia muito tempo, tornando-se realidade em sua experiência. Então é bem interessante aqui esse livro de Jonas,
E geralmente quando as pessoas leem o livro de Jonas, elas estão muito preocupadas se a história do grande peixe que engoliu Jonas é verdade. Fala em Jonas, lembra-se do grande peixe. E as pessoas falam, será que era uma baleia? Será que era isso? Será que... Mas quando a gente estuda aqui o livro de Jonas, a gente vai entender que o que menos importa em tudo isto é a história da baleia, ou do grande peixe, né? É o que menos realmente interessa. A Bíblia não está preocupada em explicar essa questão do grande peixe. O que é muito mais importante é que o livro de Jonas confronta as nossas vidas com questões relevantes para o nosso dia a dia, né? Como a graça de Deus que alcança ímpios, porque a gente entende que a graça de Deus é só para a igreja, não é? Mas a gente vai perceber que a graça de Deus é para alcançar também os ímpios. E como eu disse, uma das coisas relevantes aqui é a soberania de Deus sobre o seu povo. Deus é soberano sobre os seus servos. E a outra coisa que é muito relevante aqui é essa intensa luta com o pecado e o arrependimento. A gente vai estudar isso pouco a pouco aqui e a gente vai tentar entender. Então a gente vai perceber que o livro de Jonas não trata tanto a respeito desse grande peixe, né, que aparece aqui no meio da história, mas que pretendeu ensinar a Jonas e pretende ensinar a nós que nós temos um Deus gracioso, um Deus que quer realmente manifestar a sua graça sobre esta terra. E uma coisa interessante é que quando nós lemos os livros dos profetas, geralmente nós vemos previsões, vemos Deus falando sobre coisas que vão acontecer, Deus advertindo o seu povo através da palavra profética, né? Mas quando nós olhamos para o livro de Jonas, nós não encontramos esse tipo de profecia. Na verdade, nós encontramos a história do próprio profeta, né? Você não vê previsões no livro de Jonas, mas você encontra assim a história deste profeta. E para a gente entender bem tudo que envolvia aqui a vida de Jonas, nós vamos para os paralelos aqui na palavra de Deus, que está registrado tanto no primeiro livro de Reis como no segundo livro. E nós vamos perceber que Jonas ele aparece logo depois do ministério de Elias e de Eliseu. Algumas pessoas até pensam que provavelmente Jonas foi um discípulo de Eliseu e que ele começou o seu ministério então logo depois da morte de Eliseu. Mas isso é especulação. A palavra de Deus realmente não fala sobre isso. Mas, como eu disse, é interessante a gente entender o contexto da vida de Jonas. E de acordo aqui com o segundo livro de Reis, Jonas ele viveu no tempo do rei Jeroboão II, que foi um dos piores reis sobre Israel, que era o reino do norte. Como você sabe, Israel havia sido dividido em dois reinos, o reino do norte com 10 tribos e o reino do sul, que ficou apenas com 2 tribos, que é Judá e Benjamim, que é as 2 tribos que permaneceram fiéis ao Senhor, debaixo daquilo que Davi havia estabelecido. E o reino do norte então se rebelou e eles fizeram muitas coisas erradas, né? E quando a gente vê o que era o reino do norte, nós vamos perceber que era um povo muito idólatra. É interessante isso, né? O povo de Deus, um povo idólatra, um povo que era rebelde ao Senhor, um povo que não vivia a verdade de Deus, não vivia a vontade de Deus. E os profetas que Deus levantou então no reino do norte, todos eles lidavam com essas questões. Mas nós vamos perceber também, estudando lá no Velho Testamento, que existiam problemas políticos, problemas militares com o reino do norte, principalmente porque eles faziam divisa com a Síria, que era uma superpotência naquela época, e era um povo bárbaro que
escravizavam, quando eles invadiam uma nação, eles escravizavam aquela nação. Então, a Síria sempre foi uma constante ameaça para o reino de Israel. E então Deus levantava os profetas justamente com duas funções bem específicas. A primeira era chamar e advertir os reis e a nação e chamá-los para um arrependimento. Então você vai perceber todos os profetas que foram levantados no reino do norte tinha essa função, chamar tanto o rei quanto o povo para se arrependerem, para voltarem para Deus. E aí a gente vai encontrar como Elias confrontou o rei Acabe, confrontou os profetas de Baal e declarou para toda a nação que somente o Senhor era o verdadeiro Deus. Ok? Eu estou só resumindo aqui para a gente entender todo esse contexto aqui e entender o ministério do profeta Jonas. Outra coisa que os profetas faziam é que eles eram mensageiros da graça. Então, repetidas vezes Deus usou os profetas para revelar o seu amor, a sua graça para o seu povo, trazer o seu povo de volta. E é justamente nesse contexto que aparece então Jonas lá no segundo livro de Reis, né? Quando Israel estava assim experimentando um livramento, Jonas aparece no segundo livro de Reis, no capítulo 14, dos versos 25 ao 27, nós encontramos sobre isso. Jonas trazendo e proclamando as boas novas do Senhor. Segundo livro de Reis, capítulo 14, versos 25 ao 27, diz assim: foi ele, se referindo ao rei Jeroboão, que restabeleceu o território de Israel, desde Lebo Hamate até o mar de Arabá, conforme o Senhor Deus de Israel havia falado por meio do seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, de Gate-Efer. Porque o Senhor viu como o sofrimento de Israel era severo, tanto para o escravo quanto para o livre. Não havia ninguém que socorresse Israel. O Senhor ainda não havia falado em apagar o nome de Israel de debaixo do céu. Por isso o livrou por meio de Jeroboão, filho de Jeroboão. Deus usa Jonas para trazer uma mensagem de livramento e restauração de Israel. Agora, quando a gente olha para isso, e nós vemos então Jonas numa posição muito boa para ver a graça de Deus, perceber a graça e a misericórdia de Deus. Jonas, ele olha para o seu povo e ele sabe que aquele povo não merecia a graça de Deus. Era um povo que estava pecando contra Deus, era um povo perverso, um povo que não queria saber de Deus. Mas quando Deus fala com Jonas sobre o seu propósito de livrar Israel, de usar de graça para com Israel, de libertar Israel, de restaurar Israel, Jonas vai e profetiza a favor do povo de Israel. Veja, lembre-se disso. Israel aqui é um povo perverso, rebelde contra Deus, um povo idólatra. E Deus fala que quer restaurar este povo e chama Jonas. E Jonas então vai para anunciar a graça de Deus para o povo ímpio, embora era ali considerado o povo de Deus. Então entenda que entre o povo de Deus ainda existe muita impiedade, ainda existe muita rebeldia no meio do povo de Deus. E Deus quer manifestar a sua graça justamente para mudar isso. E então Jonas atende ao chamado de Deus e ele vai e profetiza em favor deste povo, e ele vê como a graça de Deus se manifesta sobre a nação de Israel. Mas o que Jonas não entendia, e que nós também não entendemos, e por isso nós precisamos entender, é que existe uma preocupação de Deus
uma preocupação redentora de Deus para com toda a humanidade. Deus quer revelar a sua graça para toda a humanidade. Eu sei que a gente já estudou a respeito da doutrina da eleição, a doutrina da predestinação, mas uma coisa, queridos, é que ninguém sabe quem são os escolhidos, ninguém sabe quem são os predestinados. Ninguém sabe o número de escolhidos. Ninguém sabe o número de predestinados. Uma coisa que a gente sabe é que Deus amou esta humanidade ao ponto de dar o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, a gente não vê ninguém pregando para ele. Por quê? Porque ele era um perseguidor da igreja. Ele, talvez, na própria opinião dele depois, ele se considerava o pior dos pecadores. Mas a graça de Deus se manifestou sobre a vida daquele homem e fez dele de um perseguidor da igreja, um assassino, que consentiu na morte de Estevão, embora ele não apedrejou Jonas ou Estevão, mas ele estava no comando daqueles que apedrejaram Estevão. E ele fala que ele era indigno, mas Deus resolveu salvá-lo. Deus resolveu manifestar a graça sobre ele. E aquele que era o pior dos pecadores se tornou o maior dos pregadores. Tanto que grande parte do Novo Testamento foi escrito por ele. Então nós precisamos entender isso, queridos. Que Deus tem uma preocupação redentora com toda a humanidade. E o conflito de Jonas está justamente aqui. Porque Jonas estava lá em Israel, havia pregado, havia anunciado a graça de Deus para o povo de Israel no tempo de Jeroboão, e de repente Deus chega para ele e fala: Jonas, eu tenho uma mensagem para você levar. E Jonas: ok, Senhor, pode falar, fala que o teu servo ouve. Aí Deus fala para ele: vai agora a grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Esse é o tipo de ordem que qualquer profeta deve estar pronto para receber, não é verdade? Você é um profeta, você tem que estar pronto para ouvir Deus falar: vai e faça isso. Principalmente confrontar as pessoas com o seu pecado. Então, Jonas ouve e ele fica aborrecido. Jonas não gosta desse chamado. E qual foi o chamado de Deus? Para que ele anunciasse a palavra de Deus. E Jonas não queria fazer isso. E por que Jonas não quis ir para Nínive? E a resposta é uma só: ele conhecia a doutrina da graça. Jonas havia aprendido algo que a maioria das pessoas ainda não entenderam: que quando Deus nos chama para lidar com os nossos pecados, o propósito de Deus é demonstrar sua misericórdia e manifestar a sua graça de salvação. Entende isso? Quando Deus confronta alguém com o pecado, o propósito de Deus não é condenar. O propósito de Deus é usar de misericórdia. O propósito de Deus é levar a pessoa ao arrependimento. O propósito de Deus é manifestar a sua graça e salvar aquela pessoa.
E Jonas sabia isso. Na sua cabeça, ele disse, isso depois a gente vai ver lá no capítulo 4. Jonas, ele diz, Deus quer que eu vá para mim, e eu sei o que ele vai fazer lá. Ele vai salvar aquele povo. Então, eu não vou. Veja, queridos, como a gente disse, Deus está ciente de tudo, e Deus é soberano sobre todas as coisas. E mesmo que as pessoas não se importam com Deus, Deus se importa com as pessoas. Mesmo que as pessoas não estão nem aí com Deus, Deus está aí com as pessoas. Deus está sempre pronto para manifestar a sua graça. Deus não ignora as pessoas que o ignoram. Às vezes alguém pode pensar que Deus não está nem aí, mas Deus está sempre observando tudo o que envolve as nossas vidas, tudo o que envolve a vida das pessoas. E Ele não está ali, como muita gente pensa, com um cacetete na mão para bater em quem não faz a sua vontade. Deus está sempre pronto para revelar a sua graça e salvar aqueles que ousam crer no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então a gente vai perceber aqui que esse texto retrata Deus como alguém que está observando todas as coisas, um Deus que é ativo e um Deus que leva muito a sério o pecado da humanidade. Agora, vamos pensar um pouquinho aqui em Nínive. Nínive era uma cidade que aparentemente não conhecia Deus, não conhecia os princípios de Deus. Era um povo completamente bárbaro, um povo entregue a tudo que era mal. Mas isso não significa que Deus não estava olhando para eles, que Deus não conhecia, e que Deus já havia entregado Nínive para a destruição. O que nós vamos entender aqui, queridos, e isso vale para os dias de hoje, é que as pessoas podem negar a Deus, mas Deus não vai ignorá-las. Deus não ignora o pecado das pessoas, e Deus não deixa de estender a sua misericórdia para a salvação das pessoas. Ok? Então, essa é uma verdade que muitos hoje na igreja têm achado difícil de entender. Porque a gente vê a igreja se alegrando quando Deus estende a sua misericórdia para eles, para a própria igreja. Mas a igreja não consegue entender como Deus quer estender sua misericórdia para os de fora. Como Deus quer estender a sua misericórdia para aqueles que estão vivendo no pecado. A gente acha que a graça de Deus é para quem está tentando servir a Deus. Mas a graça de Deus é para todos. Amém, queridos? Então, essa já era uma postura em todo Israel. Porque Israel se acabava de ser o povo escolhido de Deus, de ser o povo da aliança, de ser o povo que tinha a palavra de Deus, que ouvia os profetas. Mas eles se esqueceram que eles não eram exclusivos dos propósitos de Deus. Que na verdade o chamado deles, do povo de Israel, que também é hoje o chamado da igreja, é para manifestar as obras de Deus, manifestar a graça de Deus, manifestar os grandes feitos do nosso Deus. A igreja tem um chamado para ser sal e luz deste mundo. A igreja tem um chamado para reconciliar as pessoas com Deus, não para se achar povo exclusivo de Deus, para apontar o dedo para as pessoas, dizendo: nós somos o povo de Deus, vocês estão tudo indo para o
povo de Deus que entende a graça de Deus. Nós precisamos entender o nosso chamado. Davi já entendia isso lá no Salmo 67, no verso 1 e 2. Veja o que ele diz: que Deus se compadeça de nós e nos abençoe, e faça resplandecer seu rosto sobre nós, para que se conheçam seu caminho na terra e a sua salvação entre todas as nações. O que ele está orando? Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas e nos coloque no caminho certo, para que as nossas vidas revelem para todas as nações a graça de Deus. Veja, ele nos está pedindo, nos abençoe para a gente viver bem aqui. Se compadeça de nós para que a gente tenha uma vida tranquila aqui. Ele disse: se compadeça de nós, para que nós possamos conhecer o seu caminho e as nações, todas as nações possam ter a tua salvação. Na verdade, queridos, Deus chamou Israel justamente com essa finalidade. Lá em Gênesis capítulo 2, no verso 2, quando Deus chamou Abraão, o que ele disse para Abraão: e farei de ti uma grande nação, te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Veja, o nosso chamado não é simplesmente para sermos abençoados, mas para que nós sejamos uma bênção para aqueles que estão ao nosso redor. Então, voltando aqui para Jonas. Jonas é um representante da nação de Israel, essa nação que tem o chamado para abençoar todas as nações. E então, Deus chama Jonas com essa finalidade, dizendo: Nínive está vivendo uma total rebeldia, é um povo bárbaro, e eu quero que você vá até lá para anunciar a minha palavra. Dá para entender isso, queridos? Então veja que Israel deveria ser uma bênção para todas as nações, inclusive Nínive, que era um povo realmente odiado por Israel. Quando o povo de Israel ouvia a palavra Nínive, eles ficavam como que apavorados, como mais tarde a Babilônia se tornou um pesadelo do povo de Israel. Nínive era a capital da Assíria, que era este povo tão violento, cheio de maldade. A gente pode comparar Nínive hoje com as organizações terroristas mais violentas que existem. Vamos pensar aqui, o chamado de Jonas para pregar em Nínive seria assim como Deus chegasse para você: Jeff, eu quero que você vá lá no Afeganistão pregar o Talibã. Simples, né? O que você acha de um chamado desse para você? O que você acha de Deus chegar para você e falar: eu quero que você vá para a Coreia do Norte, para a Síria? O que você pensa de uma coisa dessa? É isso, querido. Os israelitas lá do norte, assim como Jonas, eram os que mais sofriam com as ações dos ninivitas. E assim Jonas era como muitos cristãos de hoje, né? Que desejam a graça de Deus para si mesmos, mas o julgamento de Deus para os seus inimigos, principalmente para aqueles que os machucam. Quando você ora, por exemplo, para a igreja perseguida,
lá no Afeganistão, ou na Coreia do Norte, e você ora para que Deus abençoe aqueles irmãos que estão sofrendo terrivelmente por causa da perseguição, será que você se lembra de orar também pelos afegãos, pelo Talibã, pelo doido lá da Coreia do Norte, o Kim Jong-un, o nome dele? Você se lembra de orar por ele também? Ah, não! Ele é terrível pecador, ele tem que arder no inferno pro resto da vida. Sabe, isso manifesta que a gente não conhece a graça. Jonas conhecia a doutrina da graça, mas ele não vivia esta graça. Então é muito fácil, né, a gente pedir a bênção de Deus para nós, para os nossos queridos, e pedir ao mesmo tempo que Deus amaldiçoe aqueles que estão nos machucando, aqueles que de alguma forma estão nos prejudicando, né? Inclusive, alguns querem até o julgamento de Deus sobre os seus familiares, por incrível que pareça. Um irmão pede o julgamento de Deus sobre o outro irmão. Eu digo irmão da carne ali, irmão de sangue, porque aquele irmão não é bom para ele. Então Deus põe a mão sobre ele, pesa a mão sobre aquele encardinho. É muito comum a gente ouvir esse tipo de oração. Deus vai pesar a mão. Quando a nossa oração deveria ser: Deus não pesa a mão, mas manifesta a tua graça para que ele se arrependa. Queridos, quando a gente deseja que Deus pese a mão sobre alguém, a gente não entendeu nada da graça. Porque o que era, nós éramos melhores do que essas pessoas. Quando a Bíblia diz: não há um justo sequer, não há um que pratique o bem, todos pecaram, todos estão separados da glória de Deus. Mas Deus usou de misericórdia e nos alcançou. Então a nossa oração deve ser: Deus usa de misericórdia com eles também. Manifesta a tua graça para eles também. Esse era o grande problema de Jonas. Ele achava que os pecadores eram indignos da graça de Deus. Lá no capítulo 4 a gente vai estudar melhor sobre isso. Mas veja como Jonas orou para Deus. Diz assim: então orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra? Por isso é que fugi depressa para Tarso, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor, e que te arrependes do mal. Veja só, queridos, Jonas havia aprendido a palavra de Deus, talvez o que está declarado lá em Êxodo, capítulo 34, verso 6, quando Deus diz que Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, cheio de bondade e fidelidade. Então essa verdade a respeito de Deus, Jonas já havia visto em relação a Israel, que era ímpio também. Mas a respeito dos pecados grosseiros que Israel praticava diante de Deus, que o rei Jeroboão praticava, que também havia causado muitas aflições para o povo de Israel, Deus estendeu a sua misericórdia sobre eles, e Jonas foi lá e proclamou a graça e a misericórdia de Deus, e o perdão dos pecados para aquela nação, para a nação de Israel, para o rei Jeroboão. Mas Jonas não podia aguentar a misericórdia de Deus para com uma nação que oprimia a nação de Israel. Quando Deus estendeu a sua misericórdia para Jeroboão, para os israelitas idólatras, Jonas havia anunciado esta boa notícia. Embora, veja, não que Jonas estava satisfeito com isso, mas de qualquer forma, é assim: Deus não devia perdoar esse povo, mas tudo bem, é o povo dele, é o povo de Israel.
perdoar uma nação ímpia? Ah, não. Perdoar uma nação que não faz parte da aliança? Isso já é demais. Isso nos mostra, querido, que a igreja hoje também não se alegra tanto quando Deus perdoa um irmão que cai em pecado. A gente vê lá na parábola dos dois filhos, que o irmão mais velho, o pai perdoou o filho mais novo, mas o irmão mais velho não. E assim a gente muitas vezes não quer que Deus perdoe os nossos irmãos que pecaram. O irmão que comete um pecado mais grosseiro, né? Porque todos pecam, embora alguns acham que não, mas todos pecam. A gente não esquece o pecado do irmão. Não é verdade? A gente até perdoa, mas não esquece. Mas como a gente ora para que todo mundo esqueça os nossos pecados. Se alguém falar, mas você mas Deus me perdoou, a gente se defende. Mas quando o outro irmão peca, Deus perdoa, a gente não esquece. A gente marca aquela pessoa. Sabe o que é isso? Falta de entendimento da graça. Dá para entender isso, queridos? Então veja, Jonas compreendia, porque Deus podia demonstrar o seu favor para pessoas como ele, né? Afinal de contas, ele era fiel, ele era um profeta. Mas ele ficava ressentido quando Deus manifestava a graça para com os ímpios. Infelizmente, esse senso de justiça, né, como eu disse, permanece até os dias de hoje e explica porque muitos cristãos estão falhando na proclamação da salvação para este mundo que está cada vez mais perdido, porque considera as pessoas indignas de serem salvas. Não é verdade, queridos? A gente olha, principalmente lá para Brasília, e a gente quer que Deus destrua aquilo lá. Quando a Bíblia diz, ore por aqueles que estão em autoridade. Ore pelos reis, pelos governantes. Ah, não. Orar para aquela turma lá, não. A gente não entendeu a graça. Então, queridos, se Jonas sentia assim em relação aos israelitas idólatras, que achavam que eles não eram dignos, muito mais indignação ele tinha para com o povo de Nínive. Agora, é interessante, quando a gente pensa em tudo isso, e a gente olha para o mandamento de Jesus lá em Marcos, capítulo 16, verso 15. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, sem exceção. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. O texto que nós lemos no início desta palavra, lá em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 5, que fala justamente sobre isso, que Deus nos deu o ministério da reconciliação. Em Romanos, capítulo 1, versos 14 ao 16, Paulo dizia assim: sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, de modo que, do que depender de mim, estou pronto para anunciar o Evangelho também a vós que estáis em Roma, porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Trazendo para nós hoje, pois é o poder de Deus para a salvação, primeiro da igreja e também do mundo. Então, quando nós nos olhamos no espelho, queridos, seria bom nós refletirmos que nós não estamos como Jonas, nutrindo essa falta de misericórdia em relação àquelas pessoas que pecam contra nós.
Nós precisamos fazer uma avaliação de nossas vidas. Devemos refletir sobre os nossos erros, né, que são revelados na postura insatisfeita de Jonas. Nós podemos começar aí percebendo o nosso ressentimento em relação à graça de Deus para com as pessoas, como sendo um declínio espiritual. Então, não é surpreendente que todo tipo de pensamento se manifestasse até mesmo nos profetas do tempo de Jonas. E nem todo mundo é digno da salvação. Mas quando nós olhamos no espelho, queridos, será que nós éramos dignos de salvação? Quando a gente olha então para Jonas, a gente faz um paralelo no Novo Testamento com os fariseus. E Jonas representa justamente aquele fariseu da parábola com o publicano, que dizia: graças te dou, Deus, porque não sou isso e não sou como esse publicano. E a cidade de Nínive então representa justamente aquele publicano que dizia: Deus tem misericórdia de mim, que sou um pecador. E o que Jesus disse, que o fariseu, orgulhoso de si próprio, que achava o publicano indigno, saiu sem a bênção de Deus. Mas aquele publicano que olhava para si mesmo e se considerava um pecador, carente da graça de Deus, então saiu ali justificado. Então, queridos, eu queria fazer algumas colocações aqui para nós pensarmos se nós não somos semelhantes a Jonas. A primeira coisa, se a nossa preocupação primária na adoração for a nossa preferência e não a de Deus, cujo nome estamos louvando. O que significa isso? Qual é o centro da nossa adoração? É o próprio Deus, a vontade de Deus, ou a nossa própria vontade? Como eu disse a semana passada, adorar é muito mais do que cantar. Adorar é viver aquilo que Jesus ensinou na oração: seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é feita nos céus. Venha o teu reino, venha o teu domínio, que seja feito aquilo que o Senhor quer e não o que eu quero. Então pergunte para si mesmo: qual é a sua preocupação maior? A vontade de Deus ou a sua própria vontade? Quando nós olhamos para as pessoas ao nosso redor, os ímpios, principalmente aqueles que parecem ser uma ameaça para nós cristãos, nós olhamos para ele como pessoas que precisam da graça, ou pessoas que nós queremos ver a mão de Deus pesando sobre eles. Quando nós oramos por perdão dos nossos pecados, mas oramos que Deus pese a mão sobre uma cultura que quer ser implantada, que quer empurrar goela abaixo para nós, como a gente vê nos dias de hoje, eles querem, porque querem que a gente aceite o homossexualismo. Mas quando eu entendo a graça, eu entendo que eu preciso cobri-los de oração. Eles não são uma ameaça para mim, porque a minha salvação ninguém pode tirar. Eles podem fazer o que for, eles podem até me matar, mas a minha salvação eles não podem tirar. Mas eles estão indo para o inferno, e então eu preciso ter misericórdia deles. Eles não precisam do meu julgamento. A Bíblia diz que se nós cremos, nós somos salvos e já passamos da morte para a vida. Mas quem não crê permanece debaixo da ira de Deus. Então eu não preciso
eles sejam alcançados pela graça. No seminário eu tinha um professor que dizia: nós não somos melhores do que alguém jogado na sarjeta, drogado. Nós estamos aqui porque a graça de Deus nos alcançou. Se a graça de Deus alcançá-los, eles vão estar aqui também. E se eu perder a graça de Deus sobre a minha vida, eu vou ficar lá junto com ele na sarjeta. Porque nós não somos melhores, nós somos iguais. A única diferença é a graça. Então, queridos, se nós não mudarmos a nossa forma de entender, não há dúvida nenhuma que o espírito do fariseu e o espírito de Jonas também está dentro de nós. Outra coisa que nós precisamos entender é que o ressentimento de Jonas revela sua profunda ignorância a respeito de Deus, porque ele via Deus como o seu Deus, como Deus de Israel, mas ele não podia ver Deus como Deus sobre todas as nações. O Salmo 24, verso 1 diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele habitam. Tudo pertence a Deus. Deus é Senhor sobre todas as coisas. A gente precisa entender isso, queridos, que o verdadeiro Deus é o Deus de toda a terra, é o Deus de todos os povos. E se Ele estender a sua graça de salvação para Israel, aqueles que assumiram o nome, de povo de Deus, se Deus estende a sua graça para nós como cristãos, e isso glorifica a Deus. Precisamos entender: se Deus estender a sua graça sobre os ímpios lá no mundo, isso também vai glorificar o nome do Senhor. Então, o ressentimento de Jonas revela sua ignorância de si mesmo como um pecador, revela sua ignorância a respeito de Deus e revela sua ignorância a respeito de si próprio. Porque, como a Bíblia diz, eu já citei e volto a citar, Romanos capítulo 3, versos 10 ao 12. Como está escrito: não há justo, nem um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, juntos se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. Dos versos 23 ao 24 diz: porque todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, se a gente entende isso, a gente sempre que olhar uma pessoa lá fora fazendo coisas horríveis, a nossa oração será: Senhor, tem misericórdia. Assim como o Senhor usou de misericórdia para comigo, usa de misericórdia para com essas pessoas. Assim como a tua graça me alcançou, que a tua graça alcance essas pessoas também. Assim como a tua graça me transformou, que a tua graça transforme essas pessoas também. Se Jonas tivesse esse entendimento, então ele correria apressadamente para Nínive para pregar a palavra de Deus para aquele povo. Entende isso, queridos? E o que Deus estava fazendo ali por meio de Jonas não era algo novo em Israel. Deus já havia usado o profeta Elias para ir a Serepta para cuidar daquela viúva que também iria cuidar dele. Assim como Deus disse para Jonas: vai até Nínive, Deus disse para Elias: vai até Serepta. E Jesus usa isso para mostrar essa verdade. Lá em Lucas, capítulo 4, versos 25 a 27, diz assim: em verdade, Jesus dizendo, em verdade vos digo, havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, trazendo uma grande fome sobre toda aquela terra. Mas Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Serepta, de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum foi purificado.
pecado não ser não é possível. Veja, Jesus está falando de quando Deus não usou de misericórdia para com as viúvas de Israel, mas usou de misericórdia para com a viúva de Serepta. Quando Deus não usou de misericórdia para com os leprosos de Israel, mas usou de misericórdia para com o Naamã de Síria. E por que isso? Porque esses considerados ímpios ouviram a voz de Deus e obedeceram. Elias chega para aquela mulher e fala: tudo bem, você tem só aí o alimento para fazer um pão, faz e traz para mim, porque o Senhor está dizendo isso. E a mulher fez exatamente isso. Dá para entender isso, queridos? O que Deus leva em conta? Quem tem um nome de cristão? Não, Deus leva em conta aquele que se arrepende e está pronto para obedecer. Dá para entender isso, gente? Não é o título que nós temos de cristão, de igreja, de povo de Deus que atrai a graça. Mas Deus, Ele usa a sua graça, Ele usa a sua misericórdia para um povo que está pronto para se arrepender. Um povo que está pronto para obedecer. Dá para entender isso, gente? Deus quer manifestar a sua graça sobre todos os povos. E muitas vezes, por misericórdia do seu povo, Deus manifesta a graça sobre os ímpios ao seu redor. É um ponto bem interessante. Talvez eu precisava mais tempo para falar sobre isso. Porque lá em Deuteronômio capítulo 32, verso 21, Deus fala assim: provocaram o meu ciúme com aquilo que não é Deus, com suas vaidades provocaram a minha ira. Portanto, eu lhes provocarei o ciúme com aquele que não é povo, e lhe despertarei na ira com uma nação insensata. O que Deus está dizendo aqui? Israel não quer me ouvir, então eu vou abençoar Nínive. E Israel vai olhar e perguntar: por que Deus está abençoando aquele povo e não está abençoando a nós? E aí vão pensar: a única razão para isso é porque eles ouviram e se arrependeram, e nós estamos ouvindo e não estamos nos arrependendo. Se a gente olhar para a igreja, alguns anos atrás, ou muitos anos atrás, todo o Ocidente pregava o Evangelho de Jesus e mandou missionários por toda parte. Hoje a gente olha para a igreja do Ocidente e vê uma igreja carnal, uma igreja fria. E aí a gente tem notícias que lá na Ásia, lá no Oriente, Deus está salvando milhares e milhares de pessoas. Lá na China, com toda a perseguição que existe, milhares de pessoas se convertem diariamente. Existe igreja na Coreia do Norte, existe igreja no Irã, no Iraque, em toda aquela região. E Deus está salvando muita gente. Deus está realizando grandes milagres nesses lugares. É muito comum a gente ouvir de pessoas sendo ressuscitadas. E aí a gente olha para nós aqui no Ocidente e pergunta: por que essas coisas estão acontecendo lá e não aqui? E a resposta é uma só: porque lá eles estão crendo e estão se arrependendo dos seus pecados. Mas a igreja no Ocidente virou uma igreja carnal.
uma igreja preocupada só em prosperar neste mundo e não espiritualmente. Então Deus estende a misericórdia para uma nação que não estava nem aí com o Evangelho, para chamar a nossa atenção. Dá para entender isso, queridos? Então eles estão garantidos e nós não? Jesus disse: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, então vocês pedirão o que quiserem e serão feitos. O grande problema, queridos, é que muitas vezes nós não permanecemos em Cristo e as palavras de Cristo não permanecem no nosso coração. Então Deus chama a nossa atenção abençoando outros. Então quando você vê uma pessoa que você não considerava muito crente sendo abençoada, entenda que isso é um sinal de alerta para você. Se ele está sendo abençoado e eu não, alguma coisa está errada na minha vida. Deus não está errando. Amém, queridos? Ficou clara essa palavra? Mas isso aqui é só uma introdução ao que nós ainda vamos estudar neste livro de Jonas. Tudo isso foi só para dizer: Jonas pregava a graça, mas não vivia a graça. Esse é o resumo. E aí a gente vai estudar muitas outras coisas aqui e descobrir o que realmente envolveu toda essa questão do chamado de Jonas, da sua tentativa de fugir da presença de Deus. E nós vamos entender muita coisa que está acontecendo com a igreja de hoje. E que Deus tenha misericórdia de nossas vidas e nos ajude a ser verdadeiramente humildes diante dele. Como Paulo tinha entendeu, quando ele disse que Jesus apareceu para ele, e ele era como um abortivo, algo sem sentido, algo sem valor nenhum para Deus. E ele declara: mas sou o que sou pela graça. E eu não tornei vã essa graça na minha vida, mas pela graça eu estava aqui para fazer a vontade de Deus. Eu era indigno, eu sou indigno, mas se Deus quis manifestar sua graça sobre mim, eu não torno esta graça vã. Eu não vou brincar com essa graça, mas eu vou me colocar nas mãos do Senhor para fazer a vontade dele. Que é justamente o texto que nós lemos. Jesus morreu e ressuscitou, para que nós não vivamos mais para nós mesmos, mas sim para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Amém? Que esse seja o nosso entendimento, que essa seja a nossa disposição, viver para Jesus, viver para aquele que morreu e ressuscitou por nós. Então, Páscoa, queridos, é dia de celebração, sim, mas é dia de refletir também. O que é que eu estou fazendo com a graça? O que é que eu estou fazendo com a graça que se manifestou na minha vida? E com essa pergunta eu quero encerrar e pedir que você incline a sua cabeça e faça essa pergunta a você mesmo: o que é que eu estou fazendo com a graça que Deus manifestou na minha vida? Estou me achando importante? Estou me achando o máximo? Estou me achando melhor do que os outros? O que eu estou fazendo com a graça? Deus está nos desafiando
Deus está desafiando sua igreja nestes dias para verdadeiramente ser sal e luz entre as nações, para resplandecer como um aço no meio de uma geração perversa e corrupta. Deus está nos chamando. Foi algo